Alô? Pode falar? Fala comigo. Pode falar? Pois é, meus amigos, vamos ter mais uma entrevista com o Dr. Rubens Teixeira. Dr. Rubens Teixeira é doutor em economia, é advogado e também engenheiro nuclear. Então vamos conversar. Dr. Rubens, muito bom dia. Bom dia, Fernando Sérgio. Bom dia aos nossos queridos e queridas ouvintes da Super Rádio Tupi. Perfeito, é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Dr. Rubens, ainda no início da semana houve uma manifestação na Cinelândia de 4.000 pessoas, da manifestação a favor dos royalties do Rio de Janeiro. E na quinta-feira está programado um ato público, também por vários políticos e também lideranças populares, contra as novas regras para a distribuição do petróleo. Qual é o seu pensamento a respeito? Fernando, o que eu vou falar agora é a opinião do Rubens Teixeira, do cidadão Rubens Teixeira, daqui do Rio de Janeiro, e pensando no Brasil como um todo, como brasileiro também, sabendo das necessidades e carências do nosso país. Os royalties têm como finalidade compensar os efeitos da prospecção do petróleo, né, numa dada região. Né? Então, em decorrência da exploração do petróleo numa dada região. Então, só para a gente entender de que se trata royalties. Royalties não é imposto, não é taxa. Naturalmente, os beneficiários são os estados e municípios do local onde é explorado. Com relação aos royalties do petróleo, a situação que se configurou, a minha opinião é a seguinte. O que se vinha pagando aos estados, no caso Rio de Janeiro e outros estados produtores, até então, na minha visão, tinha que ser mantida essa distribuição de royalties. Por quê? Porque aquilo ali era uma espécie de contrato. Além de ter a definição específica do que seja royalties, é uma questão de um contrato, de algo que já era sendo pago, já estava previsto na Constituição. Agora, surgiu uma situação nova, que é a situação do pré-sal. No pré-sal, há grandes volumes de petróleo e o governo ele teve uma iniciativa, o governo Lula, o governo da presidenta Dilma, de utilizar os recursos advindos do petróleo para combater desigualdades regionais. É um pensamento nobre em fazer isso, até porque é uma premissa que os governos deveriam valorizar. E foi seguido como caminho essa premissa. E foi mudado, e essa mudança que houve do regime de concessão para o regime de partilha, que foi criticado, mas na minha visão foi correta, porque o petróleo do pré-sal é um petróleo de alta qualidade, grandes volumes, e também se sabe que o petróleo está lá, não é uma questão que vai haver prospecção para encontrar o petróleo. E entrando nesse assunto, que esse é o debate no Congresso, e nós sabemos que os congressistas, os deputados, os senadores, eles naturalmente vão sempre defender os seus estados, porque seus eleitores estão lá, eles representam o povo, o Estado, e eles naturalmente vão defender. E nessa disputa, né, nesse debate, está prevalecendo a força, ou seja, o número de votos, por conta de que no Congresso os estados produtores são em menor número. Mas eu queria trazer uma reflexão muito interessante aqui para o povo do Brasil inteiro, que a Rádio Tupi é ouvida no Brasil inteiro. Tendo em vista que o objetivo é distribuir e combater as desigualdades regionais, que é uma premissa interessante que foi debatida no Congresso, eu vou dar um dado aqui que não sei se as pessoas têm noção disso. Os 3 estados da região sul estão entre os estados mais ricos do Brasil. 4 são os 4 estados da região sudeste. E 3 outros, contando o Distrito Federal, são do centro-oeste. E dentre os mais pobres, eu falei dos 10 mais ricos. Foi 3 da região sul, 4 da região sudeste e 3 da região centro-oeste. Dos mais pobres, 1 na região norte e 9 na região nordeste. Então, não há que se falar, na minha visão, se haver uma distribuição para combater a desigualdade regional, deveria se refletir, mantidas as condições de distribuição de royalties do petróleo, que não advindo do pré-sal, mantidas essas condições originais para não haver quebra de contrato, claro. Os estados produtores estariam protegidos. Eu imagino que isso seria muito razoável. Seria a melhor solução, penso. E a nova deveria ser, se houver redistribuição para combater a desigualdade regional, os estados produtores, como Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Santa Catarina, esses estados, eu acredito que o povo desses estados não veria
nenhum problema se esses royalties fossem distribuídos mais para os estados pobres. Claro. Eu citei, os 10 mais pobres são 9 da região Nordeste e 1 da região Norte. Não faz sentido, por exemplo, ir para um estado rico da região Sul ou da região Sudeste, que não seja produtor. Então, se é para combater a desigualdade regional, se é para fazer justiça, os nossos irmãos nordestinos precisam efetivamente, uma questão que eu acho que não é a pobreza do Nordeste, não é uma questão só do Nordeste, é uma questão do Brasil. E, então, isso mereceria uma reflexão. Mas não imagino que seja nem um pouco razoável redistribuir os valores de royalties que até então eram pagos para o Rio de Janeiro. Os estados e municípios daqui contam com esses recursos, havia um planejamento já feito com base nesses recursos, e vai tirar, e outra coisa, tirar no regime democrático que nós vivemos, tirar na força, ou seja, porque nós somos maioria, então nós vamos tirar. É como se todos os estados reunissem e falassem assim, nós vamos todos ser contra a Zona Franca em outro estado. Não faz sentido, os estados têm que haver uma integração, naturalmente. Claro. Uma união, uma percepção conjunta desse assunto. Eu acredito até que os congressistas, eles que são muito especialistas, né, e acostumados ao debate, eles conseguem até enxergar essa visão, mas sentem-se pressionados o povo do seu estado, mas eu acredito que alguma solução vai ter, eu acredito piamente que alguma solução vai ter, seja por uma decisão uma decisão alternativa, que não seja necessariamente a divisão do Congresso falou, no Supremo, a decisão de governo. Eu não acredito que os estados produtores originais venham a perder essa parcela que eles recebiam. Eu estou acreditando muito que vai prevalecer o senso de justiça e alguma instituição responsável por decidir e dentro da sua esfera de atribuição vai acomodar essa questão e não tirar de nós aquilo que já precisamos tanto, né? Exatamente. O nosso estado, por exemplo, tão carente de infraestrutura na área de segurança, na área de saúde. Perfeito, eu concordo plenamente com suas palavras e agradeço mais uma vez a sua brilhante participação aqui no programa. Dr. Rubens Teixeira, um grande abraço, meu irmão. Fernando, um grande abraço a você e aos nossos queridos e queridas ouvintes da Super Rádio Tupi, e a Paula aí, que está sempre no bastidor aí, ajudando aí, bastante seu programa. Perfeito, muito obrigado, doutor. Um grande abraço. Tá aí. E daí estamos aproveitando o ensejo para convidar toda a população do Rio de Janeiro, aquela que puder naturalmente, para a quarta-feira, amanhã, portanto, né, a partir de 15 horas, a concentração na Candelária, e todos iremos descer a Avenida Rio Branco e chegando até a Cinelândia, palco de tantas manifestações em favor da democracia,